Olá, você que nos escuta agora, eu sou o Caio e estamos na primeira temporada do Que Livro é Esse?, um podcast criado pela Edifes, a editora Edifes. Aqui você vai conhecer os lançamentos da Edifes e também conferir um bate-papo com os autores. Hoje falaremos com o professor do Instituto Federal de Sergipe, do campus Tobias Barreto, e mestre em Desenvolvimento Ambiental pela Universidade Federal de Sergipe, José Sérgio Filgueiras Costa. Olá, professor, como é que o senhor está? Saudações a você que nos ouve. Então, muito importante esse bate-papo hoje com vocês para trazer uma temática que é muito legal. Eu tenho certeza que você está sintonizado, você vai ficar bastante atento com essas dicas maravilhosas, porque são dicas super legais da questão ambiental, da questão social, da questão econômica, enfim, né? Vale a pena escutar. Obrigado, professor. Então, o livro foi lançado em 2022 com o título O Olhar Perceptivo dos Discentes e Servidores do IFES sobre a Sustentabilidade e tem como coautoria Inajá Francisco de Souza. E aí, professor, que livro é esse? Muito bem, esse livro ele é muito interessante porque é um livro que traz um item chamado percepção. A percepção do alunado do Instituto Federal de Sergipe, a percepção dos servidores, digo, técnico e administrativo, e também incluso a isso os nossos professores. Então nós temos uma gama de público bem vasto, diversas percepções, diversos entendimentos sobre a temática, né, ambiental. Então, percepção ambiental focado na sustentabilidade. É o público, na realidade, como o público enxerga, como o público percebe essa questão ambiental onde estão na instituição, como também no seu dia a dia. Certo? E como o ambiente natural pode continuar a fornecer seus recursos, tendo em vista uma demanda cada vez mais crescente? Deixa eu te dizer uma coisa, ouvinte. Como é que esses recursos naturais, como é que nossa natureza pode, colaborar, pode cada vez mais trazer, digamos o seguinte, energia, sustentação para a nossa vida, porque nós somos natureza, nós não estamos fora da natureza, nós somos natureza. E como podemos, digamos o seguinte, ter um equilíbrio entre o homem e o meio onde ele vive? Justamente repensando algumas ações, como, por exemplo, a questão do lixo, a questão das compras de forma desnecessária, a questão das condutas com seres vegetais, com seres animais, e até mesmo a água, o que a gente tem de bom da natureza. E, professor, o IFES, a instituição, quais são as medidas que que a instituição tem tomado em relação às questões ambientais, esses planos de ação, as divulgações? O IFES tem algumas ações importantes para as questões ambientais. Entre elas, o IFES se preocupa com a sua comunicação com o alunado, por exemplo, o uso do papel toalha não usado de forma desnecessária, o copo descartável. Então, nós motivamos, sensibilizando o alunado para que ele utilize sua garrafinha, traga sua garrafinha. Então, isso são já pequenas ações, certo? Ações locais que têm uma abrangência global, porque o nosso estudo, esse livro, você que vai beber um pouco dessa fonte, ele não foca só no local, ele foca no local com abrangência global, porque as nossas ações pequenas, que sejam localmente, têm uma significância global. Então é isso. Então nós, do IFES, nós já fazemos diversas ações. A instituição, melhor dizendo, de uma maneira geral, tanto os técnicos administrativos, como professores, como terceirizados da instituição, já fazem diversas ações de sensibilização para o cuidado com o meio ambiente. E no livro, o senhor menciona que é necessário conhecer o perfil social e cultural da comunidade a ser ouvida. Gostaria que explicasse o porquê dessa necessidade, professor. Muito bem. Então percebam vocês que a questão cultural é muito importante. Um exemplo, fogueiras juninas. Tá? Você pode aí estar se pensando, por que se queima tanta lenha no período junino, se desperdiça lenha, fumaça, acidentes, entendeu? E desperdiçando lenha. Beleza, mas existe uma questão cultural que a gente precisa sensibilizar as pessoas aos poucos para diminuir a quantidade da lenha queimada. Então, trabalhar de uma forma, entendeu? Educacional, não é impositiva. Então, a educação ambiental é isso, o foco é trabalhar de forma educacional, de forma orientativa, quais os benefícios de fazer algo ou não fazer. Qual o benefício que eu tenho de deixar de queimar lenha?
qual é o benefício que eu tenho qual é a vantagem para a natureza, para o ambiente de não colocar o passarinho na gaiola, por exemplo. Então, observe pequenas ações que a gente precisa ficar atento e sensibilizar, e aí entra a comunicação. Como é importante? Então, como é que eu vou falar? Como é que eu vou sensibilizar a nossa comunidade, circunvizinhos, né? O nosso alunado? Qual é a mensagem que esse alunado vai levar para a sua comunidade? Então, isso é muito importante, a forma da comunicação. É isso que o IFES se preocupa, justamente com essa comunicação de uma forma de sensibilização e não imposição. Esse é o nosso propósito. E como essa comunicação tem sido feita? Então, nossa comunicação tem sido feita de diversas formas, com cartazes, né, com semanas educativas, com ações de extensão para a comunidade de maneira geral. Então, o IFES tá em seus campos, em seus diversos campos, fazem diversas ações anuais com o foco justamente da sensibilização. Tá? Nós temos uma página IFES Sustentável, tá? Na internet, IFES Sustentável, e fora isso, diversos cursos, atividades de extensão que o professor da instituição ele proporciona para o seu público, tanto o público interno quanto o público externo, ou seja, tanto a parte quem está dentro do IFES como também a comunidade que está fora do IFES tem essa sensibilização das boas práticas para estar com boa energia, né? Ter um ambiente equilibrado. Professor, em relação a esses cursos, eles têm sido abraçados pela comunidade interna e tanto externa? Sim, sim. Então, são cursos de extensão, tá? Por exemplo, os próprios alunos, eles participam de ações, Semana do Meio Ambiente. Então, por exemplo, qual é a vantagem de ter uma margem de um rio, né, protegida? Qual o benefício para a comunidade? Então, qual é o benefício, né, de ter uma horta pedagógica, por exemplo? Então, são diversas ações que a comunidade tem abraçado junto ao IFES. E além desse abraço, professor, qual é o feedback que essas atividades têm recebido do público? Nós temos um feedback muito positivo das ações da instituição. O IFES, uma instituição federal, tem um respaldo muito significativo das ações de sustentabilidade perante a comunidade. Uma delas, recentemente, é a energia, tá? A energia renovável. Estamos implementando em diversos campos, já implementaram em diversos campos a energia solar, os painéis solares. Então, isso são ações que o IFES vai além de uma sala de aula, né? Então, para proporcionar esse equilíbrio ambiental, econômico e também a questão social. Por isso que o nosso projeto, Percepção dos Servidores, é levar até essa comunidade, principalmente o alunado, as questões que são como é que ele está percebendo e o que é que pode ser feito para o público em geral. Professor, esse livro foi o fruto da sua dissertação de mestrado. E eu gostaria de saber quais foram as suas dificuldades em transformar a dissertação em livro. Teve alguma dificuldade? Eu não diria dificuldades, desafios, né? Surgem desafios no trabalho bem abrangente, porque o nosso livro ele foi bem aprofundado, tanto é que nós pesquisamos, tá, em loco, o alunado, os servidores, tanto professores como os técnicos administrativos. E uma dificuldade, que eu poderia dizer, um desafio, foi a questão da pandemia. Foi numa época, né, Covid-19, então isso atrapalhou, mas não atrapalhou a ponto do projeto, digamos o seguinte, não dar sequência. Deu sequência porque a comunidade do IFES abraçou a ideia e aí nós conseguimos captar as respostas dos questionários. Fora as respostas dos questionários, nós também tivemos uma pesquisa, né, na própria plataforma do Instituto com relação aos cursos, às emendas, os PPCs, enfim. Foi um estudo bem abrangente que eu tenho certeza que você vai gostar muito da obra. Professor, dentro dessa percepção que o senhor traz no seu livro em relação ao meio ambiente, como é que está o conhecimento do discente e do próprio técnico administrativo ou as outras demais pessoas que compõem o IFES?
Eu percebo que a comunidade, né, sabe, tem um entendimento muito bom das causas, entendeu? Das dificuldades, os riscos, né, que o nosso ambiente sofre, essa questão climática. Agora, tem um item que precisa ser mais aprofundado, a questão dos resíduos sólidos. Eu percebi na minha pesquisa, já tô dando aqui já uma dica para você que vai ter acesso à obra, um spoiler, digamos assim, né? E que a questão do resíduo sólido, alguns, né, dos pesquisados têm dificuldade de ter essa percepção. O lixo que produz, qual o destino dele? É um aterro? É um resíduo? É um lixão, né? Existe o processo da reciclagem desse lixo que ele produz ou não? A empresa que recolhe tem um processo de reciclar ou não? Enfim, então nós precisamos nos aprofundar um pouco mais ainda, digamos, com relação ao resíduo sólido, tá? E isso foi um ponto que a pesquisa identificou da comunidade. A comunidade ela não tem uma percepção ainda clara desses resíduos sólidos, o destino final, os trânsitos, né? As consequências que isso pode trazer para o meio ambiente. Agora, outra pergunta. Por que inserir a disciplina Educação Ambiental nos cursos de ensino superior é tão necessário no contexto atual do nosso país? A própria lei, tá? A nossa Constituição já menciona, já traz isso, de que o ensino, as causas ambientais, independe, né? Pode ser um ensino técnico, não técnico, ou seja, que abranja todas né, as gamas do ensino. Eu vejo, principalmente no ensino superior, a importância da educação ambiental como algo de sensibilizar a comunidade para, né, levar isso aos seus, entendeu? Por onde ele vem passar, onde ele vem a empresa que ele venha trabalhar, o seio da sua família, entendeu? Então é um público que está, digamos o seguinte, mais maduro, vamos dizer dessa forma, com relação a abrangência que ele pode levar essa temática. Por isso que é importante nos cursos superiores sempre primar pela disciplina educação ambiental. É essencial hoje, até porque o nosso público, a grande maioria, não conhece todos os trâmites, né, todas as nuances dessa questão ambiental. Então, por isso que precisa ser mais aprofundado nos cursos, tá? Digamos assim. Né? Tem cursos que, né, falam bem superficialmente da temática, mas precisam um pouco mais de aprofundamento. Eu diria isso, a minha percepção. Pegando agora o gancho, eu queria que o senhor detalhasse um pouco como que funciona aqui no IFES o programa IFES Sustentável. Então, o projeto IFES Sustentável está vinculado à Propex, tá? Que é aquela da reitoria vinculada à Propex, e o IFES Sustentável tem ações anuais, tá? Ciclo de palestras, ciclo né, de cursos. Então, né, eu diria o seguinte, o que está faltando no IFES Sustentável? Digamos que ele seja mais propagado pela comunidade, por nós, professores, porque é um programa super legal, ele é bem robusto, mas nós precisamos também enfatizar nas nossas atividades ambientais o IFES sustentável, porque ele é essencial para o IFES, para a comunidade de uma maneira geral. Ele tem diversas ações que são, digamos o seguinte, contempladas dentro do IFES sustentável. Você poderia citar alguma dessas ações? Como, por exemplo, nós tivemos recentemente um curso, tá? Onde nós foi o primeiro encontro de ações, de atividades, de cursos, e não só cursos, de atividades de extensão proporcionada pelos campos, certo? Do Instituto Federal. Então, atividades que os campos, por exemplo, Lagarto, Estância, Tobias, todos os campos, são 9 campos que nós temos, tá? Eles proporcionam durante o ano. Então, o IFES Sustentável fez uma ação para enfatizar justamente isso aí. O senhor é do lado do campus de Tobias Barreto. E você faz uma relação em como as questões ambientais são passadas em cada campo, ou como a questão dos alunos lá de Tobias em relação às questões ambientais? Nós tivemos uma ação, a Semana Ambiental em Tobias Barreto,
onde nós levamos justamente os jovens do curso integrado a participarem dessa ação, que foi o quê? Eles trazerem, pesquisarem, apresentarem para os demais alunos as temáticas ambientais, como, por exemplo, o lixo, como, por exemplo, a poluição, como, por exemplo, a contaminação da água. Então, os alunos do curso integrado em administração, eles fizeram a pesquisa e ficaram bastante empolgados com o que eles encontraram nessa pesquisa. Outras ações que nós fazemos é a questão lá, anualmente, nós temos o cuidado sempre de estar passando nas turmas e fazendo roda de conversa com relação ao patrimônio público. Porque o patrimônio público, qual é a conexão que a gente faz também com patrimônio público e meio ambiente? Quanto menos eu, digamos o seguinte, precisar repor cadeira, material, né, administrativos, materiais de atividades do dia a dia, quanto menos eu precisar repor, mais eu estou economizando a parte financeira, como também a questão ambiental. Nessa parte do patrimônio público, os cuidados que a gente precisa ter, por exemplo, com a carteira escolar, com o computador, né, com um quadro, né, enfim, com um ambiente, no ambiente onde ele esteja. Como também temos o cuidado com o patrimônio público, para não gastar água de forma desnecessária, que isso é meio ambiente e econômico, tá? Como também temos a questão do papel, temos a questão do copo descartável. Então, são diversas ações que estão vinculadas. Meio ambiente, patrimônio público. Observe que coisa interessante. A vinculação que a gente pode fazer econômico, ambiental e o patrimônio público com esse tripé aí da questão socioambiental. Professor, em relação ao que tem sido muito falado agora, é a Agenda 2030, os ODS da sustentabilidade. O senhor chegou a abordar com os alunos, os servidores, em relação aos ODS da Agenda 2030? Certo. Olha só, ouvinte, você pode estar se perguntando, sim, professor, uma coisa que está muito em evidência, a Agenda 2030 dos ODS lá da ONU, que é isso? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enfim, né? Então está sempre em evidência, sempre está passando nos jornais, o que o Brasil está fazendo, ou procurando fazer, enfim, a nossa instituição. Isso vai ser fruto do nosso trabalho do doutorado. Nós estamos trabalhando em cima disso aí, das ODS. Então, vamos trabalhar o ensino, a pesquisa e a extensão com foco nas ODS. E hoje, o IFES já faz algumas ações, já identifiquei algumas ações, várias ações que estão vinculadas à ODS. Mas isso aí você vai saber um pouco mais à frente. Aprofunde nessa temática da percepção ambiental dos servidores e mais à frente você vai ter mais esse outro trabalho bem aprofundado com relação ao ensino, pesquisa e extensão vinculado à sustentabilidade e sendo sustentado isso pela Agenda 2030 ODS. Professor, o senhor sempre teve essa motivação de transformar a sua dissertação em um livro? Eu veja, ouvinte, seria um pouco egoísta da parte do professor Sérgio fazer um belo trabalho, considero um belo trabalho, né? Percepção ambiental dos servidores técnicos administrativos, enfim, né, do nosso alunado, um trabalho que ficou bem robusto e foi motivo de muito elogio com a banca examinadora, e seria muito orgulho da minha parte deixar esse trabalho fechado, né, trancado só em uma biblioteca, por exemplo, restrito a uma biblioteca. Então, precisamos levar isso para outras pessoas terem essa informação, terem esse conhecimento, porque uma informação boa, uma informação importante, ela precisa ser replicada. Então, esse é o nosso propósito, tá? Informação, saberes, que fica só com a pessoa, não é saberes. Precisa ser replicado. Por isso, a minha motivação de estar levando isso para a comunidade, porque eu acredito que com a educação, com a informação, com a boa comunicação, nós podemos ter um ambiente econômico, social, ambiental, numa comunidade, principalmente no contexto ambiental, de uma forma mais equilibrada, só com informações. Então, com esse livro, o senhor tenta atingir todas as faixas etárias. Isso, inclusive um livro que a leitura é fácil, não é uma leitura rebuscada, não é uma leitura, né, com muitos termos, digamos o seguinte, acadêmicos, é uma leitura de fácil compreensão. Portanto, tanto o público jovem como o público, né, da meia idade, como um público da idade maior,
todo o público ele vai conseguir o acesso da leitura, a compreensão do texto. Então tá fácil e tenho certeza que você vai gostar. Então, professor, qual foi a sua motivação em pesquisar esse tema, em escrever sobre esse tema? Olha, e fique sabendo que eu sou entusiasta das questões ambientais. Por ser um entusiasta das questões ambientais, por trabalhar numa instituição federal, que é uma instituição de respeito, de peso, né? Acredito muito na instituição que eu trabalho, né? Eu me sinto muito orgulhoso dessa instituição. E, tendo essa temática ambiental, um item que eu sou bastante motivado, o que me levou a trabalhar sobre esse tema é trazer para a instituição ao qual estou vinculado, certo? Proporcionar isso para a nossa comunidade, agregar para a nossa comunidade mais informações. Por isso, a minha motivação, trazer para a instituição, para o IFES, certo? Um trabalho que leva o nome IFES, Instituto Federal de Sergipe, para a comunidade, para o seu público interno, seu público externo. Então, isso é uma retribuição por tudo que o IFES tem proporcionado a mim e a todos. Nosso livro, para as questões acadêmicas, eu tenho certeza que ele vai despertar, e é isso que eu deixo, inclusive, nas considerações lá, ele vai despertar para novas pesquisas. Então, eu acredito que seja um despertar para outros estudos, para uma sequência de outros estudos, né, da temática, porque a temática ambiental ela é bem abrangente, bem ampla. E para o público em geral, o nosso livro ele vai proporcionar um despertar, um olhar diferenciado para as causas ambientais, que de repente a gente não precisa ter tanta coisa para a felicidade. Então, você pode enxergar as coisas de uma forma, digamos o seguinte, mais harmônica, mais simples, ter uma percepção de que o meio ambiente é tão essencial para a nossa vida. Então, só pensar na questão da água, na questão, né, do clima, na questão dos vegetais, na questão dos animais. Então, esse livro, tenho certeza que vai deixar você, ouvinte, com a percepção, quem sabe, mais aguçada com relação a essas questões que nós comentamos aqui hoje, essas questões ambientais. Que tudo isso, essa questão ambiental, tem um vínculo, está agregado, está atrelado à questão social, à questão econômica. Tá? Então, o desenvolvimento, diria isso, que o desenvolvimento, a gente pode crescer, desenvolver, sem precisar degradar, acabar, né? Ou deixar o homem, digamos o seguinte, numa situação mais difícil com relação ao meio ambiente. Porque pense você, um rio que você, quando era criança, tomava banho. Esse rio hoje, você não chega nem perto com medo de se contaminar. Mais à frente, o que é que pode acontecer com esse rio, tá? De repente, seus netos nem vão conhecer mais onde passava aquele rio, que na sua infância você tinha peixe, tinha uma vida, tinha, né, várias coisas maravilhosas que o rio hoje está, de repente, poluído, acabado, e no futuro, quem sabe se vai existir. Então, é essa percepção, esse olhar que a gente traz para a comunidade de uma maneira geral. É isso aí. E assim chegamos ao fim desse episódio do Que Livro é Esse? Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos, dê uma olhadinha nos outros episódios e a gente se vê no próximo. Até já!